Muito boa noite, amados irmãos, a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Walter Cunha, pastor da Igreja Batista Betel, aqui na cidade de Barreiras. Nós estamos estudando o livro de 2 Reis. Na verdade, nós já estamos concluindo este livro. Estamos chegando ao final deste livro, que é um final trágico. É um final de grande reflexão. Nós vamos estudar a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém. Vamos orar? Pai Celeste, grande é o Teu nome. Te pedimos que o Teu bondoso Espírito nos ilumine na ministração da palavra. Que o Senhor nos ajude em todas as coisas. Nos faça compreender, Senhor, a riqueza e a profundidade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, eu lhe convido para que você possa apanhar sua Bíblia, aí no livro de 2 Reis, no capítulo de número 24. Nós vamos passear por dentro do capítulo 24 e 25 de 2 Reis. São os dois capítulos finais do livro de 2 Reis. Finalizando esse livro, é importante dizer aos irmãos que o livro de 2 Reis, ele vai narrar a história dos períodos chamado de período do reinado em Israel. Esse período ele vai abranger um longo e extenso período, que vai de Davi, né, a transição entre Davi, de Saul e Davi, vai percorrer o reinado de Salomão, chegando a seu filho Roboão, quando o reino é dividido em dois, passando a ser denominado Reino de Judá e Reino de Israel. Esses reinos vão continuar por muitos anos. Por volta do ano 750 aproximadamente, né? O reino 750 antes de Cristo, por aí assim, tá? O reino de Israel deixa de existir, eles são invadidos pelos assírios, tá? E são destruídos e levados cativos lá para o Império Assírio. Permanece ainda o reino de Judá, que vai ainda seguir por muito tempo. O reino de Judá era composto basicamente da tribo de Judá, que era a principal, a tribo de Benjamim e parte da tribo dos levitas, alguns poucos remanescentes de algumas das outras tribos, rubenitas, gaditas, que conseguiram fugir da invasão assíria e passaram a habitar dentro do reino de Judá, ainda permaneceram. Mas isso são poucos, praticamente insignificantes, tá? De tal sorte que a gente passa a denominar, essa mudança é tão forte que passa-se a denominar os israelitas de judeus, por causa da tribo de Judá, que era a tribo maior, porque o reino se chamava Reino de Judá. A história caminha, nós já passeamos por esta longa história e vamos chegando aqui nos últimos reis do reino de Judá. Quem são eles? São o rei Jeoaquim, o rei Joaquim, tá certo? O rei Zedequias, que é o último rei de Judá, Zedequias, tá bom? Capítulo de número 24 de 2 Reis. Aí nós encontramos uma grande invasão promovida por Nabucodonosor. Quem era Nabucodonosor? Rei de Babilônia.
nós aí já estamos por volta do ano 607 a.C. Quando a gente fala essas datas aqui, os irmãos entendam que são datas aproximadas, né? Não há um rigor tão grande. A gente tem usado como referencial este livro, é um livro muito bom, 1º e 2º Reis, comentários, introdução a 1º e 2º Reis de Donald Wiseman, que é um estudioso, tá certo, de ciências orientais e que deixou esse legado muito importante dentro da série Cultura Bíblica da editora Vida Nova. E ele coloca mais ou menos esta data de 607 a.C., quando o reino de Judá finalmente é invadido. Agora é importante a gente entender que não foi uma única invasão que aconteceu do reino de Judá. Esta daqui é uma invasão já significativa, porque a partir daí, do capítulo 24, o reino de Judá vai ficar praticamente dominado pelos babilônicos até o final da história, quando Zedequias, o último rei, é também levado embora. Muito bem. O reinado de Jeoaquim durou 3 anos. 3 anos. Nos dias de Jeoaquim, estou lendo o verso 1 do capítulo 24. Subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, invadiu a terra, e Jeoaquim ficou sendo seu servo por 3 anos, mas depois mudou de ideia e se revoltou contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, enviou-los contra Judá para os destruir, conforme a palavra do Senhor que falara por intermédio dos seus servos, os profetas. Tá? Eu vou fazer breves comentários, porque na lição passada eu já falei um pouco mais sobre esse tema. O fato é que Jeoaquim intentava fazer uma aliança com o faraó do Egito. Então, durante 3 anos, ele aceitou ser um rei vassalo, um rei subalterno a Nabucodonosor, rei de Babilônia. Mas, passados 3 anos, ele intentava fazer uma aliança com o rei do Egito e, com isso, se emancipar, ficando com o apoio do poderoso exército egípcio. Mas Nabucodonosor se antecipou e, percebendo os caminhos que Jeoaquim estava tomando, mandou um poderoso exército e cercou a cidade de Jerusalém. Volto a dizer, nós estamos aí com aproximadamente no ano já 597 a.C. 597 a.C. Este cerco ainda não é o cerco final. As tropas dos caldeus invadem, mas não há uma destruição generalizada das muralhas, do templo, dos palácios. Não acontece isso. É importante também chamar a atenção de vocês, dizendo: o Senhor enviou contra Jeoaquim. Esta daí é a interpretação dada pelo cronista de Reis, né, dizendo para todos nós que tudo aquilo que acontecera naquele período era cumprimento da palavra profética de Deus, dos juízos de Deus contra o reino de Judá, que há muito tempo houvera se distanciado dos princípios, dos valores de Deus. Então, eles aqui estão interpretando que o Senhor enviou os caldeus, enviou os amonitas, ou seja, houve uma grande aliança de pequenos reis, vassalos ali, e
tomaram o reino de Judá. Mas tudo isso em cumprimento da palavra do Senhor, como juízo de Deus contra o reino de Judá e os seus reis, seus príncipes, seu povo, sua gente, que há muito houvera se distanciado do Senhor. É importante que nós entendermos que praticamente imediatamente aí no texto, você chega aí no capítulo 24, verso 8, está escrito assim: tinha Joaquim, 18 anos de idade, quando começou a reinar. Quem é Joaquim que começa a reinar? É o filho de Jeoiaquim, tá certo? Então, cuidado com a semelhança dos nomes aí para não fazer confusão. Então, Jeoiaquim morre e Joaquim, que tinha 18 anos de idade, assume o trono. Só que ele assume o trono numa situação ainda muito complicada. Conforme Donald Wiseman, tá certo? Ele vai dizer que esse jovem rei governou apenas durante 3 meses. E ele é mais preciso ainda, né? 3 meses e 10 dias. Então, é um curtíssimo período de tempo do reinado de Joaquim, né? Mas é importante a gente entender com os fatos que vão acontecer com esse jovem. Vamos para a leitura do texto, que aí fica melhor a explicação. Verso 9. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seu pai. Nesse tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém e a sitiaram. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra a cidade, enquanto seus servos estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos e seus príncipes, seus oficiais, no 8º ano do reinado de Babilônia, do rei de Babilônia. Ele levou Joaquim preso. Essa informação é importante para o nosso estudo. O exército de Nabucodonosor faz um cerco a Jerusalém, mas não invadem. Eles cercam, um segundo cerco. Nos dá a entender, na verdade, que esse exército nunca tivesse saído de lá. Desde a conquista de Jeoiaquim, que eles estavam por ali, talvez atacando outros povos, mas eles estavam por ali em derredor daquele local. Eles mantêm um cerco e nos dá a entender que não há uma invasão, porque eles ficam aguardando a chegada de Nabucodonosor para que tomasse as decisões, se haveria uma invasão destrutiva ou aquele cerco, e haveria uma rendição da parte de Joaquim, que foi praticamente o que aconteceu. Joaquim, percebendo que não havia como resistir, ele sai ao encontro de Nabucodonosor e faz termos de rendição. A princípio, Nabucodonosor apenas manda saquear a cidade, mas não destruí-la. Ele apanha tudo o que ele julga ser precioso, ouro, prata, especiarias, alimentos, animais, essas coisas todas, que era comum quando uma cidade era tomada. Eles faziam aquela pilhagem de coisas que tanto servia como para o tesouro do rei conquistador, também para dividir com seus exércitos, como para o sustento da própria tropa e alimentação da própria tropa invasora. Assim aconteceu. Mas não há uma destruição também total. Nabucodonosor observa o jovem rei de Israel, Joaquim, e o leva cativo para a Babilônia.
A gente tem que entender também que a ideia de Nabucodonosor era criar um grande império, mas não era um império necessariamente de escravos. Ele queria transformar a Babilônia, como de fato fez, num grande espaço cultural, onde religiões do mundo inteiro pudessem estar em Babilônia, onde a cultura, o saber do mundo de então estivesse em Babilônia. Ele também queria transformar a sua capital em um local assim arquitetonicamente bonito, urbanisticamente esplendoroso, como de fato fez. Nabucodonosor, ele construiu avenidas largas avenidas tinha construída por Nabucodonosor. Então, e também o famoso Jardim Suspensos da Babilônia, que era um colosso, de beleza, com mudas de plantas trazidas dos mais diversos lugares do mundo de então. Então, por isso, quando você chega no verso 16 aí do texto, você vai encontrar dizendo assim: todos os homens valentes, em número de 7.000, os artífices, ferreiros, em número de 1.000, todos eles destros na guerra, levou-os para o rei de Babilônia, para a Babilônia. Então ele estava muito interessado em carpinteiros, ferreiros, ele estava interessado em homens que tivessem habilidade em manejar espada, porque eles iriam compor os seus exércitos, tá certo? Então, era uma ocupação diferenciada. E ele leva consigo também cativo o rei Joaquim. Guarde esta informação, porque ela será importante. Joaquim é levado para a Babilônia e lá ele vai ficar preso. Ele vai estar preso. Bom, é neste período também, irmãos, que a gente tem que associar uma história à outra. Esse é um período muito rico. É o mesmo período dessa fase em que vai viver o profeta Ezequiel. Ezequiel é pouquinho depois de sair, mas está dentro desse período. É um período muito rico. É o período do profeta Jeremias. Jeremias vai vivenciar intensamente todo este período. Então, quando você chegar nos livros de Jeremias, você vai encontrar uma enorme gama de informações sobre este período aqui, porque Jeremias viveu neste período. E dentre estes, ainda a gente não pode chamá-lo de profeta, porque ele ainda era muito novo, é levado também o jovem Daniel. É nestas levas aqui que Daniel é transportado também para a Babilônia. Aí você começa a entender aquilo que eu falava antes, que a intenção de Nabucodonosor era apanhar os melhores da terra, era trazer uma elite cultural e também oficiais de ofícios, que pudessem construir. Aí vai também Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, toda aquela rapaziada. Eles ainda são muito jovens quando isso acontece, e eles são levados para lá, com muitos outros também que para lá vão. Muito bem, aí a gente começa a entender esta estruturação da história. Nabucodonosor estabelece como seu rei vassalo o tio paterno de Joaquim. Seu nome está aí no verso 17. O rei de Babilônia estabeleceu em lugar de Joaquim a Matanias, seu tio paterno, e lhe mudou o nome de Zedequias. Então, é importante a gente saber disso. Ele vai ser conhecido, na verdade, na história, como sendo Zedequias.
Zedequias. Fazendo um parêntese aqui, eu quero chamar a atenção que Joaquim, o jovem rei que foi deportado para a Babilônia, ele também é chamado de Jeconias. Então, quando você chegar no livro de Jeremias, por exemplo, capítulo 24, verso 1, lá ele é chamado de Jeconias, é o mesmo Joaquim. Joaquim é chamado em 1 Crônicas 3,16, ele é chamado de Jeconias. Em Jeremias 24, 1, ele é chamado de Jeconias, mas é Joaquim, é a mesma pessoa. E também em Jeremias 22, 24, o nome é feito uma contração e ele é chamado apenas de Conias, mas é a mesma pessoa. Então, Conias, Jeconias, Joaquim é a mesma pessoa, tá certo? Matanias é o tio paterno de Joaquim, escolhido por Nabucodonosor para ficar governando o reino de Judá. Ele muda o nome de Matanias para Zedequias. Zedequias vai ser aquilo que a gente vai chamar do último rei de Judá, da descendência de Davi, ali como houvera sido dito que Davi reinaria até o fim. Bom, mas o texto sagrado, no verso 19, vai dizer assim acerca de Zedequias: fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Joaquim. O que é que Zedequias fez tão mal assim? A gente encontra algumas observações aqui no livro de 2 Crônicas. Quando você chega em 2 Crônicas, no capítulo de número 36, verso 12, está escrito assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus e não se humilhou perante o profeta Jeremias. Chama a atenção disso. Que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que eu tinha feito jurar por Deus. Endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo se tornavam cada vez mais infiéis, seguindo as abominações dos gentios, contaminando a casa do Senhor que ele tinha consagrado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, enviou-lhes a sua palavra sem cessar, por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo que não houve mais nenhum remédio. Eu dizia para vocês que Zedequias era contemporâneo de nada mais, nada menos do que o profeta Jeremias. E Deus usou o profeta Jeremias neste período, irmãos, de um modo extraordinário. Jeremias falou, Jeremias bradou contra os pecados e disse que Zedequias se submetesse ao rei de Babilônia, que aquilo era juízo divino, que era a mão de Deus, que se ele se submetesse, não haveria um mal maior. Mas eles não deram ouvido. Nós vivemos um tempo semelhante a esse.
quando os profetas de Deus se levantam, falam, bradam, insistem, mostram, apontam caminhos, mas a palavra de Deus não encontra ressonância no coração das pessoas. Não encontra espaço no coração do homem contemporâneo. Cada um busca seu próprio interesse, cada um busca seu próprio projeto. Deus passou a ser uma coisa de só menor importância, uma palavra apenas de retórica, nada de vida. Até mesmo as igrejas começam a dar sinais claros de uma decadência muito grande de valores, uma decadência espiritual. Nós estamos vivendo um período muito crítico. Há quem diga que nós estamos precisando de uma grande perseguição mesmo, para sacudir os alicerces do povo de Deus e para que retornemos ao primeiro amor. O texto de Crônicas é trágico. Ele diz: até que não houve mais remédio algum. Esta palavra, irmãos, é pesada. Até que não houve remédio algum, diz o cronista. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia do seu povo. Este Zedequias, irmãos, teve todas as oportunidades. Deus enviou de modo contundente, mas ele não quis dar ouvido, tramou contra Nabucodonosor e se arvorou para fazer um enfrentamento, quando a palavra de Deus dizia a ele: não faça isso. Aí você vai ver agora o fim trágico que isso vai se dar. Capítulo 25, verso 1. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, marchou contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Acamparam-se diante da cidade e levantaram contra ela trincheiras em redor. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 do 4º mês, a cidade se via apertada de fome. Não havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada. Todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam juntos ao jardim do rei. E o rei se foi pelo caminho de Arabá. Jerusalém caiu. Caiu porque não temeu a Deus. Caiu porque zombou do Senhor. Caiu porque não deu ouvido aos profetas do Senhor. Caiu porque não deu ouvido à palavra do Senhor. E cairão todos que procederem da mesma forma. Deus tenha misericórdia dos nossos dias presentes. Tempo também de muita arrogância, tempo de muita altivez de espírito, tempo de muita presunção humana. Livro de Provérbios diz que a altivez precede a queda e a soberba a ruína. Amados irmãos, o relato é dramático. Porém, verso 5, o exército dos caldeus
perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Então prenderam o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia em Ribla, onde se pronunciou a sentença contra ele. Verso 7. Aos filhos de Zedequias foram degolados na presença dele. Zedequias tinha muitos filhos, todos eles foram decapitados perante os olhos de Zedequias. A ele, Zedequias, lhes furaram os olhos e o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Furaram os 2 olhos depois de ter visto seus filhos morrerem, sendo degolados. Eles vazaram os olhos de Zedequias, puseram cadeias nele e geralmente eles furavam também as narinas dele, botavam uma argola bem grande, reforçada aqui, e amarrava por ali, e o camarada era levado, puxado como um animal, puxado pela narina para a caminhada. E agora cego, abatido, o arrogante Zedequias, o último dos reis de Judá, caminha humilhado, arrasado, com destino à Babilônia. Juntamente com ele caminha uma multidão que Nabucodonosor levou consigo. Mas esta invasão aí, ela tem um caráter diferente das outras. Nós estamos aí por volta do ano 587 a.C., 587 a.C., aproximadamente. Foi a data em que os muros de Jerusalém foram derrubados. Foram jogados no chão. Toda a muralha foi derrubada. O palácio real foi saqueado, tocado fogo, derrubado. As casas dos príncipes, dos nobres, foram jogadas no chão, saqueadas, vasos, tudo que tinha, tudo foi destruído. E por fim, o exército de Nabucodonosor invade o templo do Senhor. Derruba as colunas de sustentação do templo. Joga o altar do sacrifício no chão. Derruba tudo que havia. Leva os vasos, saqueia tudo, ouro, o que tinha ainda remanescente, tudo foi saqueado. Uma verdadeira abominação, uma profanação total. O templo é saqueado. E tudo isso é levado para Jerusalém, para Babilônia. O poeta Sérgio Lopes, compôs uma música que retrata essa saída, lá de Jerusalém, a queda dos muros, a queda do templo, a queda de tudo, a derrocada final e a ida. Ele vai cantar uma das mais belas músicas da melodia evangélica mais recente, Chora Israel, Babilônia não é teu lugar, e por aí vai, nessa bela composição de Sérgio Lopes. Bom, mas Nabucodonosor não levou consigo todo o povo, os mais fracos, os decrépitos, os velhos, os doentes,
as crianças sem força, né? E também ele não tinha intenção de deixar aquela terra ali deserta. Ele vai deixar uma guarda sua por ali, mas esse povo que não iria aguentar mesmo a caminhada, eles deixam por lá. E ele nomeia uma figura muito importante, que é Gedalias. Aí a gente não pode chamar Gedalias mais de rei, mas ele é chamado de uma espécie de um governador. Gedalias não pertencia à família real, né? Era filho de Aicão, filho de Safã. Era um sujeito muito temente a Deus, é bom que se diga isso, que inclusive já houvera lá no passado prestado relevantes serviços à própria família real. Então, no verso 22 do capítulo 25, a gente encontra escrito assim: porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, nomeou sobre ele governador a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Parecia que tudo terminaria desta forma e Gedalias permaneceria ali, governando. No entanto, no finalzinho do capítulo 25, que a gente já vai finalizando o livro de 2 Reis, a gente tem a informação de que um grupo de judeus, né, dirigido por um certo sujeito chamado Ismael, e aí não tem nada a ver com aquele Ismael lá de trás não, viu? Pelo amor de Deus, a gente está bem longe disso. Ouvindo os capitães do exército, ele e os seus homens, que o rei de Babilônia nomeara a Gedalias governador, vieram ter com Gedalia a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, Seraías, Jazanias, eles e seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus, dizendo: não tem mais os oficiais dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Gedalias estava dando ouvido não ao rei de Babilônia, mas às palavras de Jeremias, que já o orientara para que procedesse dessa forma. Gedalias era um homem de confiança de Nabucodonosor, que ficou lá para tomar conta das situações daquele povo remanescente. Porém, no 7º mês, eu estou lendo 25, verso 25, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com ele, feriram a Gedalias e ele morreu, como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Ou seja, a guarnição de Babilônia que houvera ficado, esse Ismael arma uma grande cilada e mata Gedalias, os líderes principais que estavam do lado de Gedalias e também a guarda babilônica que Nabucodonosor houvera deixado. Verso 26, e aí uma informação também importante para a gente ir finalizando. Então, todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram para o Egito, pois temiam os caldeus. Essa informação é importante, você grifa na sua Bíblia. Por que, pastor Walter? Porque aí vai começar a formar uma comunidade judaica no Egito. Então, neste período que acontece o chamado exílio babilônico, muitos, a maioria, claro, foram levados cativos para a Babilônia.
Mas este remanescente aqui, liderados provavelmente por esse Ismael, que houvera matado Gedalias, o governador, e também a guarnição babilônica, o povo ficou extremamente com medo e disse: quando essa notícia chegar aos ouvidos de Nabucodonosor, ele vai voltar e vai triturar tudo que tiver aqui. Ele já destruiu tudo, ele vai terminar de virar pó. Então, essa comunidade, esse povo foge para o Egito e vão fundar uma comunidade judaica no Egito. Essa informação é importante porque depois de muito tempo essa comunidade vai crescer, vai agregar outras pessoas, outros judeus também que passam para lá e vai dar origem a uma concentração de judeus lá no Egito, que tempos depois, já é uma outra história, não é a de hoje, tempos depois nós vamos ter a presença judaica muito importante no Egito, de onde vai se transformar e vai se criar a chamada Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, patrocinado para atender aos interesses dessa comunidade de judeus que, passado muitos tempos depois, já não falava mais o hebraico, já estava falando o grego. E aí esta tradução vai ser importantíssima para o Novo Testamento. Então, o que é que nós temos aí no final? Nós temos no final não existe mais o reino de Judá, a cidade, aquela região está esvaziada, os judeus, a grande maioria, são transportados para Babilônia e um remanescente está no Egito, tá bom? Finalizando, o cronista de 2 Reis nos dá uma outra informação importante para que a gente feche a lição de hoje. Ele vai dizer: no 37º ano do exílio de Joaquim, que é aquele mesmo Jeconias, o jovem de 18 anos que havia sido levado para lá, para Babilônia, no ano em que Evil-Merodach começou a reinar em Babilônia, no dia 27 do 12º mês, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou-lhe benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Mudou-lhes as vestes do cárcere e ele passou a comer pão na mesa do rei todos os dias da sua vida. E o rei garantiu a sua subsistência de contínuo, dia após dia, todos os dias da sua vida. Importante essa informação também. Esse jovem rei, Joaquim, que a princípio houvera sido levado por Nabucodonosor como um cativo, após a morte de Nabucodonosor, sobe ao trono seu filho Evil-Merodach. E este Evil-Merodach é quem liberta Joaquim do cativeiro em que ele estava, do cárcere. E ele passa a gozar de certas regalias lá. Aí a gente começa a entender como é que aquele povo que foi levado lá para Babilônia, a princípio como exilados, escravizados, começam a ter uma ascensão dentro do reino de Babilônia,
E aí você começa a entender a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque, de Abdenego, as ações de Ezequias, né? De Ezequiel lá, e todo aquele movimento, e a ascensão lenta deste povo ali dentro do reino de Babilônia. Não significa que eles tinham status alto, né? Mas não era aquela escravidão semelhante àquela que teve lá do Egito do tempo de Moisés, tá certo? Eles tinham casa, começa a haver um tratamento diferenciado. Só para você se situar, a Babilônia é o atual Iraque, é a mesma região ali onde está o Iraque, tá bom? E este chamado exílio babilônico vão durar aproximadamente 70 anos, até que depois eles retornam. Assim, a gente finaliza o livro de 2 Reis. Eu espero que tenha sido útil para aqueles que acompanharam. Você que não teve a oportunidade, só está assistindo hoje, você pode acionar aí o link da Igreja Batista Betel em Barreiras, e você vai acompanhar todas as lições do livro de 2 Reis. Deus nos abençoe e que esta palavra fique guardada no seu coração e de todos nós. Jamais vamos nos desviar do propósito e do projeto de Deus. Amém.